sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nossa aula será a continuação do objeto de conhecimento a atmosfera e a biosfera. A gente vai falar mais detalhadamente sobre a biosfera, não é? Que a aula passada a gente falou sobre a atmosfera. Então vamos continuar a unidade temática Terra e Universo e vamos continuar desenvolvendo a habilidade 11. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, o que é biosfera? O que vocês entendem por biosfera? O nome biosfera significa esfera da vida. Então, podemos dizer que nosso planeta Terra é uma esfera de vida? Sim, né? Então, a biosfera reúne todos os ecossistemas existentes, todos os seres vivos, os fatores abióticos, que os fatores abióticos são os fatores não vivos, certo? Então, animais, plantas, o solo, a água, certo? Rochas. A biosfera, ela envolve tudo isso. E a biosfera também, pessoal, envolve a relação dos seres vivos, certo? E essa relação dos seres vivos com os seres não vivos também. Uma das principais características da biosfera é fornecer meios de sobrevivência para os seres vivos, certo? É fornecer fatores que facilitem e que garantam a manutenção da vida dos seres vivos. Então, assim, é uma camada da Terra onde estão agrupados todos os tipos de vida terrestres, aérea e aquática. Então, galera, a biosfera ela se relaciona com outras camadas da Terra. Estão lembrados das camadas que a gente estudou no começo das nossas aulas sobre a litosfera, né, que é a camada sólida, onde a gente pisa, onde a gente vive, formada pelo solo e rochas. A hidrosfera, que é a camada líquida do nosso planeta, né, formada por rios, lagos, mares, oceanos. E a atmosfera, que é a camada gasosa, que a gente viu na primeira parte desse objeto de conhecimento. Então, a biosfera é a camada habitada pelos seres vivos, como eu já falei, que ocupam o meio terrestre, aéreo e aquático. Pessoal, dentro dessa esfera de vida, que é a biosfera, existe uma ciência chamada ecologia, que é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações. Eu falei, relações entre seres vivos e seres não vivos. Por exemplo, relação de um animal com uma planta, certo? De um animal com o solo que ele habita. Então, é a relação entre os seres vivos e deste com o ambiente em que vivem. Então, a ecologia ela pode ser dividida em dois tipos. Na autoecologia, o estudo é voltado para um organismo ou espécie, analisando o seu comportamento, certo? Suas características biológicas, suas características corporais, certo? Como é aquele organismo, aquele ser vivo individualmente. E na cinecologia, trata do estudo de grandes grupos de organismos, suas associações com outros. Como assim? Comunidades, que a gente vai ver daqui a pouco, que significa populações, certo? De seres vivos, e como eles se comportam no habitat que eles vivem. Pessoal, e o estudo da ecologia, ele é dividido em 4 níveis. Esses níveis, vamos entender eles como do menor para o maior, certo? De população até biosfera. Então, população, pessoal, é o conjunto de organismos de uma mesma espécie, certo? Que vivem juntos em uma mesma área e possuem chances maiores de se reproduzir entre si mesmos. Como assim, professor? Por exemplo, numa floresta, uma população de macacos pregos, certo? Então, macacos pregos é da mesma espécie, certo? Então, a interação deles no meio onde eles vivem, certo? E também com indivíduos de outra região, sendo da mesma espécie. A comunidade, pessoal, ou comunidades, é o conjunto de populações que vivem em uma determinada área. Então, o conjunto de populações é igual a uma comunidade, certo? Ecossistema é o conjunto de comunidades de uma determinada área em associação com fatores abióticos. Como assim? Os fatores abióticos são os fatores que não têm vida. Então, é a relação dos seres vivos com os fatores não vivos, com a luz do sol, com o ar, com as rochas, com a água, certo? E a biosfera é o que engloba tudo, é a relação de todos os seres vivos, as espécies, os reinos, filos, certo? A gente vai ver isso detalhadamente no 7º ano, vocês vão ver. Então, é toda a esfera da vida. E, professor, o que quer dizer espécie? O que é espécie? O que é que esse termo quer dizer? Pessoal, espécies são agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Resumindo, professor, você falou em inglês. Isso quer dizer, pessoal, que são grupos de indivíduos que eles podem se cruzar, certo? Cruzar-se e dar origem a novos indivíduos, na mesma espécie. Esses indivíduos
férteis, ou seja, que eles podem dar origem a outros e a outros. Sabemos que há casos que espécies se cruzam com outra, certo? Tipo, o jumento, certo? Cruza com a égua e dá origem ao burro, que é outra espécie. Mas na maioria dos casos, espécie cruza com indivíduos da mesma espécie. Pessoal, existem dois termos também muito importantes, certo? Dentro de biosfera, que é habitat, ou hábitat, e nicho. Habitat, pessoal, diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Por exemplo, o urso polar, pessoal, o habitat dele lá no Polo Norte, região fria, né? Se trazer o urso polar para cá, por exemplo, o nosso Nordeste, ele vai sobreviver? Não, né? Então, cada espécie está adaptada para viver em um determinado lugar, em um determinado hábitat, certo? Sendo esse ambiente ideal para que ocorra sua reprodução, da origem a novos indivíduos. E nicho, pessoal, se refere à relação, ao modo de vida desse ser e à relação ecológica com outros seres vivos, com seres vivos da mesma espécie e com outros. Tem animais que são predadores, ou seja, se alimentam de outros, certo? Que esse se alimenta de outros e assim vai. Então ele vive no seu nicho ecológico. Tem um animal, por exemplo, a capivara, certo? Ela é predador, ela se alimenta de animais pequenos e também ela é presa para animais maiores, como por exemplo a onça ou o jacaré, entenderam? Então, pessoal, de acordo com essas relações de predador, de presa, de consumidor, é que os seres vivos eles pertencem a cadeias alimentares e a teias alimentares. E o que é isso, professor? De novo, pega um exemplo, por exemplo. Vamos lá, três seres vivos. Capim é uma planta, é um ser vivo, né, pessoal? A capivara e a onça. Então, o capim, pessoal, é o produtor, certo? Produtor. E a capivara vai ser o consumidor daquele capim, certo? Consumidor primário. E a onça pintada vai se alimentar da capivara, vai ser o consumidor secundário. Então, outro exemplo aí que está no slide: planta, borboleta, sapo e serpente, certo? A borboleta vai se alimentar da planta, de alguma coisa da planta, certo? O sapo vai se alimentar da borboleta e a serpente do sapo. Então, tudo é uma cadeia, certo? Uma cadeia alimentar, onde existem produtores e consumidores, certo? E existem também animais, seres vivos que são decompositores, como bactérias que existem no solo, certo? Fungos, são animais que decompõem. Por exemplo, quando um alimento apodrece, fica estragado, as bactérias e os fungos que decompõem aquele alimento. Nós, seres humanos, somos animais onívoros, certo? A gente se alimenta tanto de carne como de verduras, frutas. Existem animais herbívoros, que se alimentam só de plantas e vegetais, e animais carnívoros, que se alimentam da carne. Pessoal, e a teia alimentar vai ser o conjunto de cadeias, certo? Um conjunto de cadeias dentro do ecossistema, dentro da biosfera, vai ser a teia alimentar. Então, são formadas por várias cadeias alimentares que se cruzam, demonstrando assim que um dado organismo pode ter diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar mais um nível trófico. O nível trófico é esse, pessoal, de produtor, consumidor e decompositor. Deu para entender? Pessoal, vamos falar agora sobre a importância da biodiversidade. Primeiramente, pessoal, biodiversidade quer dizer diversidade de vida. Então, de forma simples, é a variedade de espécies de uma área, de espécies de animais, de qualquer ser vivo, de plantas. Então, ela se refere a todas as espécies de plantas, animais, micro-organismos e outros seres vivos em uma determinada região. Então, pessoal, o nosso país, o Brasil, é muito rico em biodiversidade, diversidade de vida, floresta amazônica principalmente. Existem espécies, pessoal, que a gente só encontra aqui, certo? No Brasil. Essas espécies são chamadas espécies endêmicas, certo? Então é muito importante, pessoal, a biodiversidade para a manutenção da vida, dos ecossistemas, certo? Das cadeias e teias alimentares. Então é importante a gente preservar o habitat natural, são termos que a gente já vem estudando, prestar atenção no slide, para garantir, certo? A preservação da biodiversidade. Pessoal, a biodiversidade é importante tanto culturalmente, ambientalmente, principalmente, economicamente, mas essa importância dela economicamente é que às vezes o ser humano extrapola, abusa, certo? E explora demais a biodiversidade para retorno financeiro, de dinheiro, né, pessoal? E a perda, pessoal, da biodiversidade acarreta diversos danos ao planeta.
afetando diretamente a teia alimentar, as cadeias e provocando desequilíbrio nos ecossistemas. Além disso, a redução das espécies compromete de forma grandiosa a economia de um país, certo? A gente sabe que por meio da exploração do homem, muitas espécies, até no Brasil hoje, correm risco de extinção. Então, pessoal, quais as ameaças, certo? Hoje que compromete a manutenção da biodiversidade? Poluição, né, pessoal? Poluição do ar por meio de automóveis, fábricas, indústrias, introdução de espécies exóticas. O que é isso? Espécies, pessoal, de outros lugares que o habitat delas não é aqui e às vezes descobre que ela é predador, são predadores de uma espécie daqui e ela acaba diminuindo, certo? Aquela espécie que existe aqui no Brasil. O desmatamento, pessoal, né, a derrubada de árvores, a exploração excessiva dos recursos naturais, certo? De plantas, da água, que isso dificulta, certo? No habitat natural, as teias alimentares, e as mudanças climáticas, como o aquecimento global. E isso também é causado por exploração humana, por ações indevidas do ser humano na natureza. Então, galerinha do sexto ano, nossa aula hoje é até aqui, certo? Espero que vocês tenham aprendido sobre a biosfera, sobre essa esfera tão linda e importante para nós, sobre os termos de habitat, de alimentar, cadeia, espécie, certo? Nicho. Espero que vocês se aprofundem no conhecimento sobre esse objeto do conhecimento. E bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.